Mais um padrão aqui, e um padrão extremamente sofisticado na maneira de se apresentar, que a gente chama aqui de emaranhamento, né, ou self subdesenvolvido. Que seria isso? Self é a ideia do eu, por que emaranhamento? Porque há um núcleo familiar onde há uma desinstituição, papéis não bem definidos ao ponto de as pessoas se emaranharem. De maneiras mais simples ali, eu vou já dizer, né, a complexidade. Simples são no fato, às vezes, do filho mais velho que tem que cuidar dos seus irmãos mais novos, sendo ele um filho de 7 anos. Né? Há um emaranhamento na condição onde ele não já consegue identificar qual é o papel que ele tem naquele meio. Então ele vai, toma o papel da mãe, do pai. Há momentos em que, de repente, com o pai separado, sai da relação, o filho é colocado na posição, né, e vai ser levado pela mãe, mostrado, né, ele vai ter ali a função mais ou menos do que era a função do homem. Então o emaranhamento ele pode ir dessas formas que são mais simples, onde a pessoa perde a construção dessa formação da ideia de papel, ou seja, a ideia da posição da mãe, a posição do pai, a posição do irmão, não há uma compreensão disso. Então há um self, um eu subdesenvolvido, porque eu estou emaranhado. Então não sei até que limite vai o eu e que vai o outro. Logo não tenho então assim a capacidade de formar papéis também bem definidos. Então exige ali nesse nível mais suave até os níveis mais agravados, essa falta de personalização, né? Então há um despersonalizar das figuras. No nível mais agravado nós temos quadros absurdos ali de incesto, por exemplo, né? De famílias que mantêm relação sexual dentro da construção e não é tão distante, tá, do que parece. Isso às vezes acontece, muitas vezes em lugares mais simples, humildes, que acabam levando, né, uma falta de uma capacidade de entender isso, até movimentos onde ali no processo uma criança que cuida de um pai doente, um movimento sério, que ela trata ali um pai alcoólatra desde sempre, ela que faz. Então vários movimentos onde há esse emaranhamento, que basicamente vem da má definição de um papel. Então se você viveu algum tipo disso, do mais suave ao mais grave, onde você teve que exercer a função que seria clássica e típica da visão, da função de um outro, você vai levar isso num nível maior ou menor, mas vai desenvolver então um padrão que vai te adaptar às duas características aqui, né? Tanto o emaranhamento, no ato de estar ali e não saber o meu limite e o limite do outro, como um self subdesenvolvido, um eu que não vai se completar. O que responde à resignação? Pessoas que vão imitar, né, comportamentos de outros, elas vão se tornar ali como se fosse um ator, que vão fazer ali, trazer algumas características de pessoas importantes para poder manter ali o contato, às vezes mais próximo com alguém. Então ela vai trazer uma característica, vai conseguir replicar a ideia da característica, às vezes, do pai, de um ex-marido. Ela vai formar ali um personagem para que ela possa então estar ali em contato mais íntimo, ou até replicar o daquele mesmo, sendo ali um modelo, um espelho daquele cara, num ato assim até tangendo ao absurdo, na escolha de roupa, etc., para que ele possa então estar emaranhado com o outro. Aqui não há o desenvolvimento de um senso de identidade, né? Há uma identidade separada que não tem ali as suas preferências próprias. Então ele vai e coloca-se naquela posição, aí ali há uma construção de uma ideia. Quando ele para de exercer o papel, ele muda então a percepção do senso do eu. Então há um self subdesenvolvido. Ao momento que ele faz o personagem, que ele vai e traz, copia características, imita as condições, ele tem ali uma certeza, né? Então o que parece uma personalidade múltipla, que na verdade não chega a um transtorno, mas que vai ser muitas vezes feita de maneira sutil, né? De eu pegar ali trejeitos, o meu chefe fala assim, então estou subdesenvolvido, não sei quem sou, quem é o chefe. Então ele começa a trazer características às vezes mais subliminares, né? Outras vezes vão aparecer mais evidentes, até o ponto maior, né, de ter uma separação mesmo dos papéis. Então ele vai acabar fazendo esse teatro da vida o dia inteiro, ao longo do dia, trocando os papéis para estar emaranhado nas situações. O ato da evitação vai ter um ato de evitar as pessoas que buscam a aproximação, né, ou que enfatizam a sua individualidade, para que elas possam
assim, ela evita qualquer tipo de relação, na verdade, que vai enfatizar esse movimento mais introspectivo para poder manter o emaranhamento. Esse emaranhamento, gente, ele parece complexo, mas às vezes a gente vê famílias, né, onde ao casar ela leva a família inteira, né, porque não há uma divisão do papel, a gente não entende o limite do eu e do outro, então há uma divisão, né, o marido casa com a família, a esposa casa com a família, isso é um ato de emaranhamento e que na evitação vai ter ali um descolamento. Então, de qualquer pessoa que mantenha algum tipo de vínculo mais próximo, que mantenha ali a liberdade de uma participação mais intrusiva, vai ser evitado. Então, qualquer pessoa que não considere essa possibilidade de um espaço individual, vai ser, então, tirada do meio de campo. Pelo simples fato de estar aqui invadindo o meu espaço, você está tentando emaranhar a minha vida. E as pessoas vão buscar isso. Então, esses pontos aqui são interessantes, porque às vezes esse emaranhamento vai aparecer de maneira mais sutil, tá? Aquela forma ali no contexto social de eu participar o pai precisar dar a opinião do casamento, eu emaranhar com amigos que vão viver no meio da relação. E o último, a hipercompensação. Então a pessoa ela vai desenvolver ali um processo de uma autonomia excessiva, né? Então vai tornar uma pessoa extremamente proficiente em algo, ao ponto de não ter um mínimo de uma troca empática com alguém. Ou seja, ela vai fazer tudo, não vai precisar de nada para ninguém, até o ato muitas vezes de a pessoa se medicar sozinha e de fazer outros processos, muitas vezes de construir casas. Ela vai desenvolver habilidades para tudo, porque ela vai buscar ao máximo não emaranhar-se com ninguém, nem no emaranhamento saudável que nós temos numa família, numa empresa, né, onde a teia, né, dos valores se cruzam. Então essa pessoa acaba tendo então esse processo desse desenvolvimento, numa dificuldade de receber ou interagir com o outro em um nível mais que toque ou que entre no ato de eu ter que explicar alguma coisa. Então aqui a pessoa desenvolve o ato de não precisar pedir ou ter qualquer outro papel exercendo a sua expressão. Superego aqui, né, vai manter na resignação a ideia de que a gente só se realiza assim, né, de que nós somos, ele vai trazer a clareza, não é que eu estou copiando, né, pelo fato de copiar, estou aqui trazendo características que são importantes. Então vai ter uma justificativa desse emaranhamento do self, então subdesenvolvido, que vai trazendo características da identificação que ele faz com os papéis que vão mudando. A evitação, então, esse ato de separar, né, de evitar qualquer tipo de pessoas que tragam o seu espaço, é você então entender ali também os momentos de como colocar os limites e não necessariamente evitar essa relação. Mostrar os limites de tempo, espaço, horário, que isso é possível, momentos em que eu vou querer ter o respeito, mas desenvolver uma ideia que vai dar uma abertura para você ter o emaranhamento saudável, né? Um casamento vai ser um tipo de relação que tem ali um emaranhamento, ou ele vai buscar uma pessoa muito parecida com ele, que vão ter ali as suas vidas separadas, completamente individuais dentro do casamento. E o último, então, o superego vai trazer a ideia de que qualquer pessoa ali que eu entrar, ela não serve, ou a ideia da grandeza mesmo, de eu vou fazer melhor que todo mundo. Então o forçar o desenvolvimento do self e reforçar ali a ideia de um eu sólido, que aí super compensa, ou vai ter a ideia mesmo de olhar para os outros e perceber ali a incapacidade muitas vezes de dar o espaço para o outro tocar a sua vida. Então vou desenvolver aqui para não depender e nem abrir um espaço que não quero compartilhar. Então esse é o emaranhamento, quando os papéis foram mal definidos, né, e há esse self desenvolvido. Então muitas vezes quando o eu é colocado, né, o emaranhamento é essa condição mais bagunçada no geral, de um lar ali com papéis totalmente indisciplinados, né, um pai alcoólatra que fica em casa, por exemplo, e o filho mais velho trabalha. Há uma mudança, né, e a mãe então entende isso, também tem a sua participação, a mistura. É um papel mal definido. O self subdesenvolvido vai ser uma exigência, às vezes, da criança estar numa posição onde ela não consegue ter a clareza do qual é o papel que ela vai desempenhar, ou o outro também está num lugar que seria talvez tradicionalmente não percebido, porque ela vai executar algumas coisas, então não consigo perceber também a figura, né, do meu eu de uma maneira mais clara. Espero que tenha ficado claro aqui para você e encontro você no próximo padrão. Até lá, valeu!